A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás ali do Seja. E você é nosso convidado. Nossas programações ao público ali no domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa devocional. E depois, às 19 horas, nós temos nosso culto público. E eu quero fazer um convite muito especial para você para o dia 10 de julho. 10 de julho, vamos ter um culto especial com a presença da Orquestra Sinfônica de Lages e o coral. Então você é o nosso convidado, dia 10 de julho, às 19 horas, ali na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Coronel Fausto de Souza, 353. E eu quero também fazer um convite para você, querido telespectador. Se você tem o desejo, a curiosidade de conhecer a nossa igreja, esses dois horários, de manhã e à noite, é que nós fazemos nosso culto ali na igreja. Mas se você conhecer a nossa igreja, vier conhecer a nossa igreja, nós temos uma estrutura para família, tá? Então, de manhã, às 9h30, nós temos ali uma devocional. E às 10 horas temos uma classe de estudo bíblico, é a nossa escola bíblica dominical. Então nós temos uma classe para jovens e adolescentes e uma classe para adultos. E a partir de agosto, segundo semestre, nós também começaremos mais cedo, teremos um culto que nós fazemos à noite e nós faremos de manhã também. Então serão dois cultos no domingo, um às 9 horas da manhã, encerrando às 10 horas da manhã, e das 10 às 11 teremos a nossa escola dominical normal, tá? Com classe para crianças, jovens e adultos. E no nosso culto à noite, nós queremos convidar também a família. Então nós temos ali, se você tem uma criança pequena, nós temos um berçário onde você pode atender o seu neném se ele precisar dormir. Nós temos também, durante a mensagem, a tia Biga, que leva as crianças para a salinha das crianças, onde ela ali vai escutar a história bíblica também, de acordo com a idade dela, né? Então, a sua família é bem-vinda, a sua família é o nosso convidado, tá? Então, venha conhecer a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja bíblica, nós somos herdeiros da Reforma Protestante. A nossa igreja é uma igreja missional, nós pregamos o Evangelho, por isso que nós chamamos de igreja bíblica, e uma igreja acolhedora para toda a sua família, tá bom? E se você vier fazer parte da nossa igreja, nós temos nas semanas os encontros nos lares, a gente chama de pequenos grupos, né? Onde nós estudamos a Bíblia, temos a nossa confraternização e temos também as sociedades das mulheres, que tem um encontro semanal toda quinta-feira à tarde na igreja. Temos o grupo dos homens, que se encontram uma vez por mês, né, numa terça-feira à noite. E temos o grupo dos jovens também, todos os sábados. Todos os sábados os jovens se reúnem às 5h30 da tarde lá na igreja, e os adolescentes um pouquinho mais cedo, umas 2h30, 3 horas. Sempre tem alguém ali na quadra, a gente bate uma bolinha ali com os adolescentes, tá bom? Você é nosso convidado, a sua família é o nosso alvo de trabalho, tá? Trabalhamos com a família, é holístico ali o trabalho, né? Então a nossa igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica e uma igreja missional para a cidade de Lages. Nós vamos ter uma palavra agora dos nossos patrocinadores e logo após eu vou fazer uma oração e nós vamos partir para o nosso estudo bíblico. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler.
e também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Vamos orar então, meus queridos, pedindo a bênção de Deus para esse momento de meditação da palavra dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E mais, o Senhor tem provido, ó Deus, a tua palavra, tem nos sustentado a fé, tem buscado a cada um de nós para a salvação em Cristo Jesus. E nós somos teus instrumentos, ó Deus, aqui nesta cidade e onde mais a tua palavra chegar, ó Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e pedimos agora, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor que foi derramado lá em Atos 2, e é por isso que nós estamos aqui. Fomos alcançados pela obra do Espírito Santo através dos séculos, através, ó Deus, de vidas que se sacrificaram para que o teu evangelho fosse propagado. E aqui estamos, ó Deus, nesta tarefa que o Senhor mesmo nos deu, de proclamar o teu evangelho. E é isso que nós pedimos, a tua bênção, a tua iluminação, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos meditando lá na nossa igreja num livro de um profeta do Antigo Testamento, Miqueias. E Miqueias é um profeta fora do padrão, vamos dizer. Ele não é alguém da elite, ele não é alguém de Jerusalém, ele não é alguém que trabalha no templo, ele é um homem interiorano, ele é um homem simples, mas que Deus usa poderosamente. Ele é contemporâneo de Isaías. Isaías já é um profeta de Jerusalém, é um profeta que trabalha no templo, é um profeta de profissão, vamos dizer assim, né? Mas Miqueias é usado por Deus de uma forma tão contundente que o rei da época de Isaías, o rei Ezequias, ele ouve a mensagem de Miqueias e ele é tocado por essa mensagem, ele é transformado pela mensagem que Miqueias traz. E Miqueias é um desses homens usados por Deus para denunciar o modo de vida que desagrada a Deus, denunciar o tempo presente, como pensa o tempo presente. Aqui, no caso, 700 anos antes de Jesus nascer, esse homem é usado por Deus para trazer uma mensagem de lamento, uma mensagem de julgamento de Deus sobre o povo de Israel. Então nós vamos ler hoje o capítulo 2, e eu convido você, se você tem uma Bíblia na sua casa, a acompanhar essa leitura, né? Vai ser projetado aí na televisão, o texto também para você conseguir nos acompanhar na leitura. Então diz assim o capítulo 2 do profeta Miqueias: Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela.
Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem a quem anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar, querido, as mulheres do meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Amém. A proposta do profeta Miqueias, ou seja, o conjunto das suas profecias, fazem o povo refletir. Será que estamos andando com Deus? E a proposta é essa: vamos andar com Deus? Como nossa vida está diante de Deus? E o primeiro momento que nós vemos dessa profecia, nos primeiros versículos, nós vemos um povo que anda segundo as suas próprias escolhas, segundo o que o seu coração está dizendo para eles fazerem. Mas o versículo 1 começa com um julgamento. Toda vez no Antigo Testamento, quando tem um ai, no Novo Testamento também, um ai, quando começa a sentença, a frase começa com ai, é uma sentença, é um julgamento de Deus. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles praticam, porque têm poder para tanto. Queridos, nós vivemos um tempo em que o que nos é dito é que nós podemos fazer de tudo. Temos a potencialidade humana de realizarmos o que nós queremos. Só que isso na história da humanidade, toda vez que se concretizou, não foi bom. Nós temos a história bíblica lá do início, no Gênesis, a história da Torre de Babel, quando o homem se juntou, falando assim: a gente pode fazer o que a gente quiser, então a gente vai fazer uma torre que chega até o céu. E essa torre que chega até o céu será célebre, fará célebre o nosso nome, e nós nunca mais seremos esquecidos. Isso para Deus foi mal perante os olhos de Deus. Por quê? Porque o homem estava tentando alcançar o céu pelos seus próprios esforços, pela sua conduta, pela sua potencialidade, sem reconhecer Deus. Ele queria pegar Deus de surpresa, chegar com a torre no céu, chegar para Deus e falar: chegamos, estamos aqui, a nossa obra nos trouxe aqui, o nosso trabalho nos conduziu até o céu, não precisamos de Deus. E Deus então mostra, né, toda a sua grandeza, toda a sua potencialidade, todo o seu poder. O texto bíblico ainda é irônico, diz que Deus desceu para ver a obra que os homens faziam, né? Então, se ele precisou descer para ver a obra, que essa grande obra para Deus era minúscula, era muito pequena. Para ele não chegaria aos céus nunca, obviamente, né? Mas na nossa parca imaginação humana, nós achamos que nós podemos substituir Deus. Podemos
Achamos que nós podemos surpreender Deus, mas não é assim que funciona. E nós temos visto, ainda na história da humanidade, que toda vez que o homem chega com grande poder, chega com grande amplitude daquilo que ele pode fazer, ele acaba se tornando muito cruel, né? Então, temos aí a história dos grandes impérios que conquistaram o mundo, mas conquistaram através de guerras, de matanças, de genocídios, e até hoje é assim. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade da Rússia, né? Nessa guerra contra a Ucrânia, uma realidade cruel, sanguinária e desproporcional. Veja bem, nós não temos forças hoje como mundo teoricamente unido, né, no Ocidente para colocar medo num império como é a Rússia, né? Então nós estamos vivendo novamente aquilo que o ser humano se tornou depois da queda, do pecado. Ele é cruel, ele é um ser que, longe de Deus, ele vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não matarás, e nós continuamos insistindo em matar. A palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, e nós insistimos em adorar a nossa época, a nossa geração, as tecnologias, o poder, o dinheiro, tudo isso nós queremos substituir por Deus. E aí nós acabamos onde nós estamos, em guerras, em destruição, em matanças. Então, quando nós andamos segundo as nossas escolhas, Deus nos diz aqui: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Nós vamos deitar imaginando ou planejando como é que nós obteremos vantagens sobre o nosso próximo no dia seguinte. E nós colocamos o nosso plano em ação porque nós podemos, porque nós temos esse poder. O segundo ponto, meus queridos, é que não há quem abra os nossos olhos sem ser levado pela palavra de Deus ao arrependimento. Todos, o mundo todo, sempre vai nos dar conselhos destrutivos. Há até sabedoria fora da Bíblia, mas essa sabedoria não é usada frequentemente para abençoar ou para preservar a vida. Nós temos aqui, diante do nosso texto, uma palavra de Deus, né? Um conselho que Deus está dando, mas é uma palavra, já um julgamento. Eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, do qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. O que isso quer dizer, queridos? Que quando nós começamos a observar que a sociedade, que o nosso tempo, que as pessoas, que os nossos líderes só pensam em si mesmos, há grande injustiça acontecendo, há uma separação muito grande das possibilidades de sobrevivência, né? Há uma separação social muito larga, muito distante. Isso não é bom para ninguém. Isso acaba prejudicando a todos. Todo mundo perde. A história dos grandes impérios que ruíram, grandes impérios que duraram milênios, mas ruíram, porque chegaram nesse auge de não pensar no próximo, pensar só em si mesmo. E aí é a derrocada. As pessoas não vivem bem, as pessoas só, tentam levar vantagens umas em cima das outras. E esse profeta vem, nesse momento, trazendo essa palavra, esse julgamento de Deus contra o próprio povo de Deus. Pessoas que conhecem Deus, um Deus justo, um Deus amoroso,
mas eles esquecem que é um Deus que também julga, que a justiça dele não está baseada somente no seu amor, mas no seu próprio nome, né? E o amor também significa punição, né? A punição, a disciplina significa amor de Deus. A palavra de Deus diz que se nós ficamos sem disciplina é porque nós não temos pai, nós não temos quem nos ame para nos desviar do caminho mau. Então a gente anda segundo os nossos conselhos. Bom seria se nós abríssemos os nossos olhos, ouvíssemos a palavra de Deus e andássemos segundo as misericórdias do Senhor. Porque Deus sempre traz na sua palavra de julgamento, de sentença contra o povo, contra o pecado, contra aquele que está longe dele. Ele sempre traz uma palavra de redenção, uma palavra que chama de volta ao seu povo, chama de volta aos seus caminhos. E é assim que esse texto termina. A partir do versículo 12 ele diz: certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel, eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. O rei aqui é o Senhor Jesus. O rei aqui é o próprio Senhor Deus, encarnado em Jesus, que ajunta o seu povo, que recolhe o seu povo no seu aprisco, que entra e sai pelos portões principais. Se você observar a história ali em Jerusalém, na época de Jesus, depois que Jesus, quando começa a igreja, os conflitos entre os judeus e os cristãos, Jerusalém é destruída. E uma das formas de mostrar a queda de Jerusalém foi, e até hoje está assim, fechando os portões de entrada da cidade, colocando barreiras, pedras, entulho, lixo nas portas de entrada da cidade. E Jerusalém representa a Terra Santa, representa os céus, dizendo que dentro das muralhas de Jerusalém nós estamos protegidos, e que nos convida a orar pela paz de Jerusalém, pela segurança de Jerusalém, e o céu do povo de Deus, dos amados do Senhor. É esse momento que nós vamos viver, que o Apocalipse nos diz, que essa Jerusalém celestial, nós seremos recebidos pelos portões celestiais, os portões da cidade celestial, que nos aguarda com toda a segurança, com alegria, com festas, com danças, que nos aguarda com equidade, com cura. E é esse povo de Deus que nós convidamos você a fazer parte, a deixar os seus próprios conselhos, a deixar de planejar e maquinar o mal no seu leito e colocá-lo em execução. Arrependa-se do seu estilo de vida pecaminoso, longe de Deus. Venha para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está preparando o lugar para nós. E tem uma promessa de que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, nós vamos entender e nós vamos glorificar a Deus por todo o sofrimento, por toda a luta, por todo o choro que nós temos aqui por justiça, por amor e por paz. Ele é o Rei dos Reis, Ele está à nossa frente, Ele irá adentrar a cidade à nossa frente naquele dia tão glorioso. Venha fazer parte. E eu lembro mais uma vez o convite que eu fiz no início do programa, no dia 10 de julho, na nossa igreja, um culto muito especial com a Orquestra Sinfônica de Lages e Coral.
Você é o nosso convidado para louvarmos ao Senhor nesse dia muito especial. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.